Graça e paz, tudo bem? Eu espero que sim. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário, o tempo em que estiver assistindo esse vídeo. Saiba que você aqui é mais do que bem-vindo. Vamos à mensagem espiritual. Vamos fazer essa oração para falar sobre um tema inusitado. O tema é igreja. Amém? Senhor Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, iniciamos, meu Pai, esta pregação, esta ministração, este culto, meu Pai, racional a Deus, para que o Senhor interceda sobre nós, Senhor. Fale abertamente com respeito à sua palavra. Traga força, meu Pai, a esta pessoa. Meu Deus, que o Senhor dê espírito de esperança, Senhor. Meu Pai, venha avivar, Senhor, o ministério, reacender a chama do propósito, meu Deus. Cura todas as enfermidades, meu Pai. Manda para longe, Senhor. Meu Deus, que venha cair por terra, Senhor, todo espírito imundo, todo demônio, Senhor, meu Pai, que se esconde, todo mal, Senhor, que trama contra esta vida, seja repreendido agora. E que o Senhor, meu Pai, venha levantar a sua mão direita. Venha, meu Pai, levantar o nome de Jesus Cristo sobre a tábua deste coração, Senhor. Traga os teus mandamentos, traga a tua instrução e dê sabedoria para nós reconhecermos tudo aquilo que o Senhor falar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Louvado seja Deus. Falar sobre a igreja, o tabernáculo do Senhor, o santuário, a casa de Deus, como está escrito no Antigo Testamento. Vamos à primeira meditação. Fica no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. É bem conhecido este versículo. Particularmente, é muito usado entre as pessoas para uma pregação no que diz respeito à church, né? A eclésia, igreja, né? Na tradução. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É maravilhoso, né? O que está sendo dito. Jesus pergunta para Pedro do que as pessoas estão chamando ele, né? Do que as pessoas falam a respeito de Pedro e a respeito de Jesus. E Jesus pergunta para Pedro. E Pedro diz: Senhor, uns dizem que tu és o profeta, uns dizem isso, outros aquilo. Aí Jesus perguntou: e você, Pedro, o que você fala? E Pedro disse assim: Senhor, tu és o Cristo. E aí então Jesus vem com essa citação: pois também eu te digo que tu és Pedro. E o nome de Pedro era Simão Barjonas. Então Jesus dá uma nova nomenclatura para Pedro, que significa um fragmento da pedra, né? E quando diz sobre esta pedra é nada mais, nada menos do que Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Talvez ele encenando colocou a mão sobre si, mas as escrituras sagradas mostram somente a dissertação, né? Então, e ele disse: edificarei a minha igreja sobre Jesus, sobre o fundamento que é Cristo, o nosso Messias. E é interessante que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja unida, a igreja unificada em espírito de comunhão. A igreja, nós sabemos que existem diversas nomenclaturas, né? Como dito, o santuário, né? O tabernáculo, a casa do Senhor. Antigamente a igreja ela era fundamentada em tendas, né? Nós percebemos a tenda da adoração no deserto. E depois de muito tempo que a igreja foi construída, né? Porque ela foi acompanhando a tecnologia da época, né? Então vieram os blocos, né? O método de edificação, como trouxe ao coração de Davi, né? Que o seu filho Salomão edificou uma casa ao Senhor. Ele criou uma igreja, um templo de adoração a Deus, né, onde os membros, as pessoas poderiam se reunir para levar a mensagem, levar os mandamentos, fazer orações, intercessões e clamores, né? Então é fundamental isso para nós. A igreja, ela é um mecanismo de salvação para o cristão, né? Que a salvação real é Cristo Jesus. Então ela é uma ferramenta.
E aí Jesus Cristo está dizendo que edificaria a igreja sobre a base, o alicerce da igreja é Jesus. E é interessante falar sobre a igreja porque o próprio Jesus disse que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque antigamente, antes do véu, né, se rasgar, que o véu significa isso, o contato com Deus. E era somente no tabernáculo, levando sacrifícios, somente o sumo sacerdote poderia adentrar lá dentro. Então tinha uma série de parâmetros para participar desta igreja. E hoje nós temos esse livre acesso, né? E aí Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Quer dizer, os feiticeiros, os bruxos, as pessoas que tramavam e intentavam o mal contra o povo de Israel. Então era como se a igreja fosse esse escudo, como se a igreja fosse essa proteção, essa fortaleza contra as armas espirituais do mal, as armas malignas, as hostes, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, a igreja, ela funcionava mesmo como uma defensoria, né, da alma do ser humano. A próxima meditação, ela fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Atos dos Apóstolos 2, 47. Que diz o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Novamente, para nosso entendimento, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É interessante, né, o que era feito na igreja. Os apóstolos estavam perseverando unanimemente, né, onde quer que eles fossem. Então, louvando, as pessoas louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Todos juntos estão alegres, sabe, num espírito contente. Os bem-aventurados estão ali. E todos os dias, Deus, ele acrescentava à igreja. Era como se Deus viesse trazendo nos corações das pessoas, levando as pessoas à igreja. Porque a igreja, ela é um dos primeiros contatos que a pessoa tem com Deus. Eu poderia dizer assim, apesar de Deus ainda se manifestar sobrenaturalmente, individual, com particularidade a todas as pessoas. Mas Deus, ele tem um método de falar abertamente através da sua palavra, que é ministrada numa igreja. E é interessante que nós também somos a igreja, né? E não podemos desqualificar o templo que foi criado para lá enaltecer a Deus. Porque Jesus Cristo disse: a minha casa se chamará casa de oração, mas vocês fizeram de covil de raposas. Porque quando Jesus veio, os fariseus estavam utilizando da igreja para barganhar, para vender, para as suas mercadorias do direito de ir e vir, mas não no templo do Senhor. Então Jesus veio irado e derrubou tudo aquilo, porque na igreja se faz oração. Se você vai à igreja, entre lá com o propósito de enaltecer a Deus, buscar o favor divino para o seu viver, não para outras intenções. E o bom deste versículo é que Atos dos Apóstolos conta muito a história do fundamento da igreja, né? Os atos, as ações que os apóstolos tomavam para abrir aquela igreja, para sair. O apóstolo ele fazia isso. Ele ia em diversas regiões, abria a igreja e partia para um novo povo, para deixar aquelas pessoas sendo ministradas com líderes, fundamentava o corpo, os membros da igreja. E é interessante que Jesus, ele é o alicerce, né? Então Jesus é o Senhor aqui, o título de Senhor é Ele, em respeito, como a majestade espiritual sobre aquelas pessoas, aqueles que se haviam de salvar. Então Deus trazia à igreja aquelas pessoas que precisavam da salvação, as pessoas que precisavam tirar a sua vida da morte e a ascensão para a vida através da igreja, que estava alicerçada no cabeça, Jesus. Ainda no livro de Atos, capítulo 8. Essa é uma história também muito conhecida sobre Saulo, né? Saulo de Tarso, perseguidor da igreja.
terrível nos tempos antigos, mas foi convertido. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. É bacana esta citação, porque no vídeo anterior da semana passada nós falamos sobre Estevão, que foi apedrejado, um jovem, que pelejava com a causa da justiça, na sinagoga em específico. E Saulo, quando soube que ele morreu, que ele foi apedrejado, pelos fariseus dizerem que ele dizia heresias, o modo dele falar, sobre Cristo, Paulo consentiu, Paulo se alegrou na morte, ele gostou daquilo, que era Saulo antes, não tinha o seu nome transformado para Paulo, não era apóstolo, ele era perseguidor, fariseu, filho de fariseu, e naquele dia fez uma grande perseguição. Então é como se Saulo ele era grande, uma patente alta, entre os líderes. Então ele mandou: vão, persigam as igrejas, vão para lá, para cá. Então todos os irmãos foram dispersos. As pessoas que adoravam na igreja, elas foram dispersadas. Por isso nós precisamos estar fundamentados para não ser levados pelo pensamento contrário, pelas ações malignas, padecer pelo evangelho, sofrer as perseguições. No evangelho diz: sofre comigo, participa comigo, Então, dessas injúrias, que são os bem-aventurados, aqueles que são injuriados. Então, os membros em si da igreja foram dispersos, mas os apóstolos, que ainda sentiam fundamento de organizar melhor a igreja, trazer ordem, decência à igreja, trazer uma coisa mais acabada, sabe? Bem específica, a igreja com todas as suas ramificações prontas. Então, o que acontece? Os apóstolos não foram dispersos, mas é interessante que Saulo, ele teve o seu encontro com Jesus, porque ele feriu a igreja, e Jesus disse que ai daquele que toca nos meus ungidos. Então, para alguém vir contra a igreja, ela também vai contra os membros, e o alicerce que é Jesus. Então Jesus, ele toma as dores, ele toma essa causa. Por isso é tão interessante, porque Jesus, ele tem um zelo, um apreço, sabe, inigualável com a igreja. E nós vamos ver ainda o porquê de tudo isso. E olha uma parte que as pessoas foram dispersas, elas estavam em Jerusalém e foram para diversas terras, cada um para o seu canto. O fundamento do inimigo é nos dividir, porque separados somos mais fracos, juntos somos fortes. Em Eclesiastes está escrito que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper quando as pessoas estão unidas, juntas no propósito. Por isso é bom andar em 2, também está escrito, porque quando um cair, o outro está de pé e levanta. Você entende? Essa particularidade. Então a igreja também é a união, sabe? E a significação da igreja é tirados para fora. Igreja também não é só as 4 paredes, zelamos por ela, mas também nós, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, morada. Aqui é a igreja de Cristo. Devemos tomar cuidado com o que nós façamos com o nosso corpo. Imagine-se numa igreja, entra na igreja e picha a igreja. Por isso não é lícito a tatuagem, Porque em Levítico diz muito bem sobre os cortes, sobre as marcas do corpo. Se o nosso corpo ele é separado para o Espírito Santo, não deve ser feito para os nossos propósitos e os nossos desígnios. A próxima meditação, nós vamos ainda no livro de Atos dos Apóstolos 12:5. É um poder que vale muito, faz muita diferença. Todo cristão deve saber disso. Atos 12:5. Capítulo 12, versículo 5. Que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou ler novamente.
Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, ele estava preso, encerrado, porque levar o evangelho naquela época onde todos eram contra, onde as pessoas não estavam a favor de Jesus, mas sim pensando que ele era um herege. Então todos os seguidores de Cristo, os súditos de Jesus, eles sofriam perseguições, mortes, sofrimentos, espancamentos, e Pedro ele estava encerrado na prisão, guardado, e as pessoas estavam fazendo contínua oração por ele, estavam orando longe de Pedro, em um outro recinto, mas eles estavam ali como igreja, mas a igreja fazia contínua oração. E é interessante que Pedro ele é liberto, ele é livre, ele é solto. O próprio anjo do Senhor vai lá e busca pessoalmente a Pedro, por conta da oração, e levam exatamente aonde a igreja estava. O poder da oração da igreja. É claro que a oração do justo pode muito seus efeitos, mas a igreja, quando ela está de contínua oração, ou seja, sempre orando, oravam de manhã, oravam à tarde, oravam à noite. Daí então Pedro é livre. O motivo de nós recebermos certas causas, certos privilégios, é a oração da igreja reunida. Consegue perceber a importância da igreja? Ela continua sendo fundamental nos dias de hoje. Então, a igreja não se paralisava, ela continuava reunida, orando por este homem. Então, aqui não menciona que pela intimidade de Pedro, Jesus o libertou, mas pela contínua oração da igreja. Ore, vigiai e orai, porque não sabemos o tempo, nem a hora. E isso é maravilhoso, é um alerta, uma mensagem para a igreja. Como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito, ele somente fala na igreja, ele fala para as igrejas. Nós somos igreja, mas também na reunião dos santos estamos como igreja. A próxima meditação, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Paulo está falando sobre os dons, E é legal falar sobre isso. Os dons. Porque isso é o que diferencia a nossa vida de muitas outras vidas. É o que traz a diferença do espírito vivificante para a alma vivente, O espírito que vive pelo propósito de Deus, e a alma vivente que vive para a sua própria alma. E olha o que está escrito. 1 Coríntios 14, 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Novamente. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas estranhas, você já deve ter visto isso na igreja, na congregação dos justos, no tabernáculo dos santos, como as linguagens no tempo dos salmos, que eram criados onde as pessoas estavam salmodiando. Então, o que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Quando se fala em línguas estranhas, a pessoa ela entra em um mistério com Deus, que somente o espírito dela, a alma dela e Deus conversam entre um e o outro. Então é edificado o corpo que fala em línguas estranhas. Porém, isso de nada edifica a igreja, é a si mesmo, a si próprio. Mas o que profetiza, por exemplo, eu profetizo sobre a sua vida uma unção de libertação. O que profetiza, você acabou de receber um dom para libertar os enfermos, para libertar as almas em cadeias, para as pessoas que estão endemoniadas virem a ficar sã e em perfeito juízo. Isso edifica muito mais a você. Paulo disse, eu prefiro falar 3 ou 4 palavras na igreja que sirvam para algo, do que falar um longo texto, ficar em longas repetições e ditos em línguas estranhas, porque é a língua dos anjos, quando nós falamos em mistérios. Então, quando você está em particular, a menos que a pessoa que fala em línguas estranhas tenha na mesma igreja alguém que interprete, alguém que
também tenha o dom de interpretar o que esta língua estranha está dizendo, para que toda a igreja entenda, para que venha a calhar. Então é melhor o dom da profecia, de profetizar. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade e sobre o seu país. Profetize sobre o mundo, para que Jesus venha, para que os propósitos do reino de Deus se façam notório a todas as pessoas. Então, mas o que profetiza a igreja, edifica a igreja. Edificar serve para construir, serve para agregar valores, para acrescentar coisas boas que vão servir para algo que terá um destino. Próxima meditação, Efésios, capítulo 1, versículo 22. Essa é muito interessante. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Está escrito assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que lindo. Eu vou ler só o 23 também, o 22 e o 23, porque é como se eles fossem um só, né? Porque tá falando sobre o trecho e subtrecho, né? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Plenitude que cumpre tudo em todos. Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Então, para fazer parte do mesmo corpo, o mesmo esqueleto, eu diria, deve existir a cabeça e o corpo conectados. Você já se imaginou sem sua cabeça? É lógico que você ficará inerte à vida. Você morrerá. Então, é a mesma coisa a igreja sem Cristo, sem Jesus, porque Ele é o cabeça. A cabeça, ela faz o que no corpo? Ela pensa, ela é o comando, ela é a direção, ela é a visão. Muito profundo isso. Ela é a audição, ela é tudo, o olfato. Então, como posso dizer? O cabeça são todos os sentidos do corpo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Agora o corpo, é interessante que o corpo ele faz as coisas, né? O corpo pega, o corpo vai daqui e ali, né? O corpo tem o seu coração palpitando, mas tudo conectado, sabe? O que o Paulo está querendo dizer é que Jesus, primeiramente, sujeitou as coisas debaixo dos seus pés, porque Ele é Senhor. O cabeça, todas as coisas estão abaixo da cabeça. Então tudo está sujeito à cabeça. E sobre todas as coisas, tudo que existe, não só o corpo. Agora, quando ele fala todas as coisas, eu creio que ele fala o externo deste corpo. As coisas que estão afora, né? E constituiu como cabeça da igreja. Deus constituiu Jesus. Ele foi constituído, ele foi colocado. Entenda, é como se Deus, por ser Pai, dono de tudo, administrador de tudo, mas gera o seu filho e coloca o seu filho nesta tarefa. Ele como cabeça da igreja. Então estamos sujeitos a Jesus. Sujeitos a Jesus Cristo. Isso é muito bom. Vamos agora a Efésios, capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Livro de Efésios. Carta aos Efésios. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É muito bom, né? Tá falando sobre o discurso de marido e mulher, como eles devem se portar. E é interessante que também fala no concernente ao nosso espírito, ao nosso ser. Nós devemos nos apresentar como igreja gloriosa. Não pode ser uma igreja suja, uma igreja que não tem compromisso, uma igreja com falta de responsabilidade.
uma igreja desleixada, uma igreja desunida e com base na violência. Nós não podemos ser esse tipo de igreja, mas igreja gloriosa, sem mácula. Não devemos ter defeito, sem ruga, não pode ter coisas físicas ruins, nem coisa semelhante, qualquer coisa podre, qualquer coisa que defraude a imagem da igreja, o conteúdo da igreja em si, mas purificando-os, como a lavagem da água pela palavra, também está escrita, a lavagem da água. É como se a limpeza da igreja deve ser feita sempre pela palavra. E é muito interessante que diz, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. É irrepreensível, né? Não podemos achar coisas em nós, motivos que nos traga a repreensão, sabe? Um motivo de condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, sabe? Segundo os propósitos, as paixões do nosso coração, mas aqueles que andam segundo Jesus Cristo, no seu Espírito. Isso é muito bom, segundo a vontade de Deus. Quando Paulo está dizendo sobre a vida doméstica dos cristãos em respeito a uma mulher e o homem, marido e mulher, ele diz: vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, é por amor que ele fez tudo isso, né? Eu creio que, apesar de não dizer isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Então Cristo amou também a igreja, por estar devoto à vontade de Deus. E é interessante que Cristo amou demais a igreja, ele fez coisas demais pela igreja. E os maridos devem fazer isso pelas suas esposas. Talvez Paulo disse isso pela dureza de corações de muitas pessoas que não estavam ainda no entendimento, sabe? E as mulheres, elas devem ser sujeitas ao seu marido como a igreja é sujeita a Cristo. A igreja também deve estar no espírito de sujeição a Jesus, saber que ele é Senhor, que ele é governador, que é ele quem ordena, que é ele quem dá o decreto, o veredito final é sempre Jesus. Este é o nosso ensinamento, o mandamento de Cristo para nós, igreja. E a última meditação, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Aqui. 1 Timóteo 3,15. Amém? Está escrito assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa, né, é a carta de um novo encontro, né? Paulo está dizendo que iria para um novo encontro com a igreja, né, e está dizendo a Timóteo. É interessante que mesmo se ele demorar, se tardar, mas que vocês saibam que convém andar na casa de Deus. Como convém andar, né? Como a pessoa deve se portar. Porque também é dito que o juízo começará primeiro pela igreja, primeiro por nós. O próprio Cristo disse que teria mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Cafarnaum é como se fosse a igreja, Sodoma e Gomorra é como se fosse a impiedade do mundo. As pessoas que não querem nada com nada em respeito ao altar de Deus, né? Então, é lícito que comece primeiro por nós. Nós vamos ser primeiro julgados, sabe? E Deus terá mais misericórdia daqueles que não o conhecem, porque aqueles que o conhecem já têm tudo fundamentado, né? Sobre a planta, né, dos pés, como Cristo já conheceu todo o alicerce, né? E aquelas pessoas são julgadas pela ignorância. Então o ignorante, ele peca por falta de conhecimento, mas os que conhecem não têm mais motivos, né? Então Paulo disse
que saibam, ainda que ele demore, que ele quer que nós saibamos quem é a coluna da verdade, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, casa de Deus. A igreja é chamada como casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Ele não está morto, vive para todo eterno sempre. Então, nós temos perguntas, temos coisas para examinarmos, devemos recalcular tudo isso que foi dito. A igreja, ela é fundamental agora. Eu preciso ir à igreja. Eu voltarei à igreja. Volte para Deus. Procure um culto, aceite um convite. Veja a próxima reunião dos santos na tenda da adoração, no tabernáculo, para louvar a Deus, escutar a sua ministração e estar em comunhão com os irmãos. Amém? Amém, igreja? Aleluias! Deus é fiel. Bom, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a sua atenção. Eu quero agradecer novamente a você por estar antenado nesse bloco e pedir que divulgue esse trabalho para que outras pessoas sejam alcançadas e impactadas pela mensagem espiritual de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a esta pessoa. Senhor, leva-nos, Senhor, sempre para o centro do seu querer. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude, meu Deus, esta pessoa a chegar em tua casa, a chegar aonde o Senhor bem entende, a colocá-la, Senhor, oh meu Pai, enraizada nos teus desígnios, nos teus propósitos. Meu Pai, venha, meu Pai, a ser, meu Deus, o escudo desta pessoa, a proteção. Defenda, meu Pai, bate o martelo em favor dela. Meu Pai, que o Senhor, meu Deus, faça, Senhor, muito além do que pensamos. Dá visão, Senhor, à pessoa, meu Pai, que está cega espiritualmente. Faça ela escutar a sua voz, meu Pai. Se ela pensa que o Senhor está em silêncio, faça ela falar, Senhor, do seu beneplácito, das coisas boas, Senhor. Meu Deus, e principalmente, faça ela pensar no Senhor todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço a você. Até o próximo vídeo.